Pessoal, nós estamos na campanha poderosa, dobrando nossos joelhos e colocando a nossa família no altar de Deus, pois é onde o lugar dela, em nome de Jesus. Então você que trouxe a palavra, abra por favor no livro de Atos, capítulo de número 6, em versículo 1, em nome de Jesus. Nós vamos continuar a mensagem aqui de Atos 6, e Deus tem algo importante para falar ao nosso coração. Nós vimos então, pessoal, no último culto, na última reunião, a respeito do versículo 1, onde a Bíblia Sagrada diz que o número dos discípulos estava crescendo, aumentando, e a Bíblia diz então que o inimigo, para tentar parar a obra de Deus, ele plantou ali murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo desprezadas. E nós falamos que o inimigo não vai vir de chifre, tridente, rabudo, mas ele vai vir plantando coisas para tentar atrapalhar. Então o inimigo se levantou ali plantando murmuração. Nós falamos que a murmuração é um pecado terrível que faz Deus sofrer, que é agressivo para o Senhor e só traz coisas ruins para nós, E nós vamos ver aqui neste momento o versículo 2, Atos capítulo 6, versículo 2 diz assim para nós, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Irmãos, essa foi uma decisão muito acertada, muito correta da parte dos apóstolos. Surgiu o problema, murmuração dos gregos contra os hebreus, porque a viúva estava sendo desprezada, mas aqui eles falaram: pessoal, nós não podemos deixar a palavra. Irmãos, não importa o problema que se levante, não importa a luta que venha contra mim, contra você, contra cada um de nós não devemos, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, deixar a palavra do Senhor. Repare, aquela luta, aquela dificuldade, murmuração, era para tirar os apóstolos da palavra de Deus. E essa luta que você está enfrentando, esse problema que está vindo contra você, é o inimigo tentando tirar você da palavra do Senhor. Mas não sai da palavra, não sai. Pastor, Deus falou comigo, Deus me deu uma missão, Deus me deu um chamado, Deus me deu aqui uma carreira para correr, e eu não vou sair da palavra. É essa atitude que Deus espera de cada um de nós. Sabe por quê? João 8,31, Jesus falou assim, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui Jesus está falando para aqueles discípulos, aqueles judeus que criam nele. Então tinha vários judeus que eles acreditavam no Senhor, e Jesus falou o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então ele está dizendo: o discípulo verdadeiro é aquele que na hora do vamos ver, na hora do levante, ele permanece na palavra. Ali em Atos 6, eles estavam fazendo certo, estavam fazendo correto. Surgiu um problema, mas nós não podemos deixar a palavra. Irmãos, o discípulo verdadeiro é aquele que permanece na palavra. E eu gosto sempre de falar, irmão, daqueles jovens que são exemplo para nós: Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra de Daniel 3? O rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro gigante, e ele diz: o
dia da consagração da estátua, eu vou mandar tocar os instrumentos. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, todo mundo deve se prostrar e adorar a estátua de ouro que eu fiz. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram de Deus. Eles sabiam que só deveria adorar, se prostrar diante do Criador dos céus e da terra. Resultado: tocou o instrumento, todo mundo se dobrou, menos os 3. Foram então denunciados. O rei mandou chamá-los e eles falaram: rei, o negócio é o seguinte, não vamos nos dobrar. Se Deus quiser livrar, amém. Se não quiser livrar, amém também. Não vamos nos dobrar. A Bíblia relata que o rei ficou furioso e disse: aqueça 7 vezes mais a fornalha. Irmãos, jogaram eles na fornalha. O fogo era tão forte que os homens que jogaram eles na fornalha morreram na hora. Caíram os 3 na fornalha. Só que o rei olha lá dentro da fornalha e ele vê 4 andando e passeando no meio do fogo. E a Bíblia diz que o quarto era o aspecto do Filho do Homem, do anjo do Senhor. Então o que eu quero passar para você? Quem permanece na palavra, mesmo diante de uma fornalha, uma situação difícil, Deus vai mandar o anjo, pessoal. Deus vai mandar anjo para livrar. E então eles permaneceram na palavra. Jesus está falando: se você permanecer na minha palavra verdadeiramente, você vai ser o meu discípulo, e você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Permanecer na palavra, não vamos dobrar. Resultado: Deus mandou o anjo na fornalha para livrar a vida deles. Então, voltando aqui agora, vai para Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Irmãos, o inimigo se levanta, mas nós temos que não deixar a palavra. Diz Eclesiastes 10, 4: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Levantando-se contra ti o espírito do governador. Lembra de Atos 6? Qual que era o espírito do governador ali? Qual que era? Era a murmuração. Levantando-se contra você o problema, não deixe o teu lugar. Irmãos, eu sei que nós estamos aqui orando pela nossa família, mas o demônio se levanta, às vezes colocando um vício, colocando uma contenda familiar, colocando um problema entre os irmãos. Mas não deixe o teu lugar. Se Deus falou que eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor, e irmãos, pode ter certeza que eles vão servir o Senhor para a glória de Deus. Amém? Não deixe o teu lugar. Fica firme, confiando, acreditando. Levantando-se contra ti o espírito do governador. Pastor, eu estou orando pela minha família, mas esses dias surgiu um problema tão grande. Continua firme. Levantando-se contra ti o espírito do governador, continue na fé, não deixe o teu lugar. Olha o que diz agora livro de Lucas 24, 49. Então, lembrando de Atos, ali estava crescendo os discípulos, aumentando a obra de Deus, sendo uma bênção, e o demônio planta murmuração. Para quê? Para tirá-los da palavra. Irmãos, o diabo quer tirar eu e você da palavra, mas ele não vai conseguir em nome do Senhor. Olha o que diz Lucas 24, 49, Jesus falando: e eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui está falando do Espírito Santo, onde o Senhor ia mandar lá no dia de Pentecostes. E Jesus falou: eu vou mandar para você a promessa do meu Pai. Só que ele falou: ficai. Quanto tempo? Ele falou: ficai. Quantos dias? Ficai. Quantas semanas? Ficai. Quantos meses? Ele falou. Mas ele diz: ficai em Jerusalém até
até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles tinham que ficar, eles tinham que permanecer, eles não poderiam sair da palavra até que o milagre acontecesse. E isso é lição para nós, irmãos. Eu tenho que ficar na palavra até a palavra se cumprir. Você tem que ficar na palavra, na promessa, até a promessa ela venha se cumprir em nome do Senhor. Outro texto, 1 João capítulo 2, versículo 28. Veja que o apóstolo João está falando para cada um de nós. 1 João 2, 28. Diz assim o apóstolo: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O apóstolo João fala: filhinhos, permanecei nele, permanecei na palavra que ele deu, permanecei na missão que ele deu, permanecei na promessa que ele deu, para que, quando ele se manifestar, então quando ele se manifesta, quando ele entra em ação, quando ele opera, quando eu permaneço, quando eu continuo, quando eu persevero naquilo que ele falou. Lá em Atos capítulo 6, estava crescendo a obra, discípulos se convertendo, estava tudo ali uma bênção. Só que o demônio não quer o crescimento. O que ele faz? Ele planta murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo desprezadas. Só que na verdade, por trás daquele problema, era o demônio tentando tirar os apóstolos de onde? Da palavra. Irmãos, por trás dessa luta, pode ter a certeza, é o demônio tentando tirar você da palavra, é o demônio tentando tirar você da presença de Deus, da face do Senhor. Mas eu digo em nome de Jesus, não permita que isso aconteça. Volta para Atos capítulo 6. Então o demônio estava plantando ali a murmuração, e eles falaram: pessoal, não podemos, não é razoável deixar a palavra para servir a mesa. O que eles fizeram então? Versículo 3, Atos 6,3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual foi a decisão deles? Pessoal, não podemos deixar a palavra, mas vamos resolver. Vamos levantar 7 irmãos, não pode ser qualquer um, tem que ter característica específica, tem que ser, primeiro, de boa reputação, segundo, tem que ser cheio do Espírito Santo, e terceiro, tem que ter sabedoria. Por que esses requisitos, pessoal? Primeiro, de boa reputação, para não trazer escândalo, para não trazer vergonha para o Evangelho. Pessoa de bom testemunho. Segundo, deveriam ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o poder de Deus na nossa vida para fazer a obra. E terceiro, eles deveriam ter sabedoria, porque eles iriam enfrentar várias e diversas situações. E nós também, se queremos ser usados pelo Senhor, precisamos ter boa reputação, precisamos ser cheios do Espírito Santo e precisamos ter sabedoria para poder lidar com cada tipo de situação, porque a sabedoria é a capacidade de nós julgarmos e agirmos corretamente. Então eles falaram: pessoal, vamos levantar 7 aí, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Aí olha que bonito o versículo 4, mas nós perseveraremos onde? Na oração e no ministério da palavra. Irmãos, isso aqui é uma lição para nós.
apareceu a luta, sim ou não? Sim. Veio o problema, com certeza. Apareceu um levante do demônio, sim. Mas perceba que eles estão aqui resolvendo aquela questão sem sair da palavra de Deus. É isso que eu tenho que fazer. É isso que você, meu irmão, minha irmã, precisa colocar no coração. Nós precisamos resolver os problemas sem ferir a palavra, sem sair da palavra. Então, pessoal, tem um problema, nós vamos levantar 7 para nos ajudar, e nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Irmão, duas coisas fundamentais, duas coisas importantíssimas, duas coisas que devemos colocar como prioridade na nossa vida. Primeiro, oração. Irmãos, a oração é algo essencial. Aliás, o nosso Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele falou que é o dever orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, a oração, ela tem que ser, irmãos, a base de um crente, a base de um cristão. Sem oração nós não vencemos. Em 1 Samuel 12:23, o Samuel disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, ele falando, eu vou ensinar para vocês o caminho bom e o caminho direito. Então Samuel diz: eu não vou pecar contra Deus, deixando de orar. Irmãos, a oração é algo primordial. Jesus, se olharmos para ele, a vida dele era cheia de oração. Ele orava antes, durante e após os problemas. Jesus, depois de um trabalho cansativo, ele subia para o monte, passava a noite em oração ao Senhor. Tanto é que em Lucas 6, versículo 12, quando Jesus vai escolher os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele passa a noite em oração, tomava decisões debaixo de oração. Agora, se ele, que não tinha pecado, precisava orar, imagina eu e você. Irmãos, a oração, ela tem que ser algo primordial na nossa vida. Não podemos só orar quando a luta vem, o problema vem. Tem um pregador americano que ele compara a oração como respirar. O que acontece se a gente não respira? Morre, falece, vai a óbito. Irmãos, a oração, o crente que não ora, irmãos, ele vai morrendo espiritualmente falando. Então Pedro falou: vamos levantar 7 para nos ajudar, e nós vamos perseverar na oração. E ele falou: no ministério da palavra. Oração e palavra, oração e leitura bíblica. Pastor, a minha vida é muito corrida, mas leia um pouco da palavra, leia o quanto você puder da palavra. Assim como o alimento, ele é importante para o corpo, a palavra de Deus é importante para o nosso espírito. Tem um ditado que todo mundo conhece, que diz que saco vazio não para o quê? Em pé. Cristão que não lê a Bíblia, ele fica fraco, pessoal. Assim como o alimento é importante para o seu corpo, a palavra de Deus é importante para o teu espírito. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eles falaram: pessoal, vamos perseverar na oração e na palavra, vamos continuar orando e meditando na palavra. E o que aconteceu? 5. E este parecer, esta posição, contentou a toda a multidão. Irmãos, quando eu tomo a decisão de resolver os problemas que vêm, mas sem sair da palavra, irmãos, debaixo da palavra e de oração, esse parecer vai contentar os céus, pessoal. Esse parecer, essa posição que eu tomar vai agradar a Deus. Olha o que aconteceu. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha o que aconteceu agora. O demônio, o que ele queria? Plantar murmuração para impedir o crescimento. O que o demônio quer? Plantar alguma coisa para impedir o crescimento. Alguns ele planta desânimo, outros ele planta incredulidade, outros ele planta tristeza, outro ele faz de tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para onde não é para olhar, outros ele coloca cansaço. Aqui ele plantou a murmuração, para quê? Para tirá-los da palavra. Mas, sabiamente, o que eles fizeram? Eles disseram: pessoal, não vamos deixar a palavra, vamos perseverar na palavra, vamos perseverar na oração. Esse parecer contentou a multidão e o demônio foi envergonhado. Sabe por quê? Olha o 7, que lindo, ó. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia ao quê? A fé. Então, qual que era a estratégia do demônio? Ele viu crescendo, e o Satanás, ele pensou: já sei o que eu vou fazer, eu vou plantar murmuração ali no meio do povo. Aí eles vão começar a brigar, eles vão começar a contender, eles vão começar a se desunindo. Daqui a pouco ele desanima e não prega mais a palavra. Mas sabe o que aconteceu? Os apóstolos, ligados com Deus, entenderam: esse é um laço do demônio, esse é uma estratégia maligna. Nós vamos, em nome de Jesus, resolver esse problema, mas sem deixar a palavra. Resultado: no 7 nós vimos que a palavra de Deus crescia cada vez mais, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Sabe qual é a lição para nós? Quando nós priorizamos a palavra e a oração, vai ter, pessoal, crescimento, e vai ter multiplicação para a glória do Senhor. Quem recebe isso, diga: eu recebo. Então, qual é o recado para nós neste momento? Irmãos, eu não sei qual é o levante do diabo contra você. Aqui o demônio plantou murmuração. Qual é o levante do demônio? Pastor, está uma maravilha, mas de repente bateu um desânimo, pastor, bateu uma incredulidade, bateu um cansaço, um negócio ruim, para tentar me parar. Saiba que é o demônio tentando tirar você da palavra. Mas se você permanecer na palavra, pode ter a certeza, pessoal, vai ter crescimento, vai ter multiplicação, e aquele plano do demônio, em nome de Jesus, vai cair por terra. Quem crê, diga: eu creio, em nome do Senhor. Diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte que Ele merece, em nome de Jesus. Permaneça na palavra e você vai ser uma bênção. Glória a Deus. Agora se coloque de pé, pessoal, em nome de Jesus de Nazaré. Você está com a folha da